Hoje aqui conosco a Bruna. Isso, Bruna Lombardi, essa mulher inquieta, que tem voz mansa, mas que tem personalidade forte e múltiplos talentos. Formada em jornalismo e marketing, ela deixou tudo de lado para se dedicar à carreira artística. É múltipla. Atriz, poeta, escritora, roteirista, apresentadora, produtora de cinema, palestrante e ativista ambiental. Participou de inúmeras novelas e filmes e entre suas interpretações mais marcantes está o inesquecível Diadorim, na minissérie Grande Sertão Veredas. Escreveu mais de 10 livros e agora está relançando uma nova edição de um deles, Filmes Proibidos. Roteirizou e produziu 5 filmes. Viajou pelo mundo entrevistando várias personalidades, entre elas José Saramago, David Bowie, Francis Ford Coppola, Harrison Ford, Meryl Streep, John Bon Jovi, enfim, muita gente. Criou a própria plataforma digital, a Rede Felicidade. Ela acredita que pessoas felizes são mais difíceis de serem dominadas. Eu falei de Bruna, porque eu me lembrei de Agildo Ribeiro, Bruna, no programa com o Jô Soares. Nossa, né? Impressionante. Que batia uma campainha. Para com essa campainha, múmia paralítica. Bruna. Era inspiração desde aquele tempo. Não, e pegou, né? As pessoas passaram... Nossa, passou tanto tempo e lembram, né? Do queridíssimo Agildo, queridíssimo. A turma mais jovem não se lembra, mas eu lembro bem. E lembro que desde aquela época, lá nos anos 90, 80, 90, né? Você já fazia tremer esses caras, essa ideia. O fato de ser uma moça muito bonita ajuda a abrir portas, certamente. Mas eu vejo que também fecha muitas janelas através das quais a gente pode descobrir essa mulher que eu apresentei aqui, que é atriz, que é escritora, que é poeta. O que é? Abre ou fecha? Depende para quem, né? De que lado você está? Você está olhando, você está observando, você está do meu lado aqui, vendo de fora, depende. Mas você acha que para você abre mais ou fecha? Eu não acho que dificulta chegar a você? Não posso dizer que tenha fechado portas. Não, de jeito nenhum. Mas também não posso dizer para você que eu abri as portas que eu abri, eu pessoalmente, por causa das pessoas me considerarem bonita, porque, na verdade, nem para os meus papéis de atriz, os mais marcantes, que eu sempre escolhi personagens ou mulheres fortes ou grandes personagens marcantes, a característica principal desses personagens não era nunca a beleza. Então... Não era a princesa de Hollywood. Não era, mas às vezes tentavam que fosse. Aí sempre né, são escolhas, às vezes você faz, às vezes você não faz. O importante, eu acho, nisso tudo, é você não acreditar nisso como a tua única chave, né? Uhum. Não, aquilo te representa porque você é o que você é, mas você é mais coisas e essas outras coisas também têm que estar presentes, porque senão você não é inteiro, né? Mas muitas pessoas param na primeira impressão, né? E ficam por aí. Mas aí é um problema... Mas foi assim a vida toda, desde pequena? Você começou como modelo, né? Uhum. Comecei como modelo porque... Assim, na verdade, eu era uma estudante, né? E eu, assim, fui escolhida. Um cara veio me convidar. Eu não sabia nem o que era isso. E não era minha ambição. Eu era uma adolescente que não sonhava ser modelo. Uma das raras adolescentes que não tinha esse sonho. Não tinha de jeito nenhum esse sonho. Meus sonhos eram outros. Mas achei muito interessante ganhar meu dinheiro, ser independente muito cedo e
entrar num mundo de pessoas muito diferentes e me interessava conhecer novos e viajar e ter mil aberturas e tudo, mas especialmente ganhar meu dinheiro e não depender de ninguém, pelo contrário, né? Tudo que eu comprei, eu sempre comprei com a minha grana, então eu acho que isso me deu uma tranquilidade interior bem clara, assim. A propósito disso, você falou que sempre quis ganhar meu dinheiro, bancar minhas coisas. Eu vi uma entrevista que você fez com o John Bon Jovi, né, onde você perguntou a ele que tipo de mulheres você gosta. Ele falou todo tipo de mulher, não sei o que e tal. Né? Aí ele falou assim, mas mulher como você, não, você deve ser um osso duro de roer. Ele falou, difícil, eu gastaria uma grana para te fazer feliz. Você lembra o que você respondeu para ele? You're kidding. Não lembro, assim, mas eu lembro. Você sabe o que é engraçado? Eu tinha esquecido disso completamente. Isso voltou à tona, viralizando pelos internautas. A internet é uma coisa muito interessante, porque a internet te traz coisas, assim, é igual você ganhar presentes do mar. Às vezes você está na praia, o mar te traz coisas, né? Especialmente, assim, essas praias mais desertas e tal. De repente você fala assim, olha que lindo que o mar me trouxe, né? Uma coisa assim, sei lá. Você não espera. Que você não espera que veio de algum lugar. E a internet tem um pouco isso. Os internautas, eles te mandam coisas de presente, assim. E quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, eu tinha esquecido. E se não fosse a internet, eu teria esquecido completamente dessa entrevista. Mas ela toda hora volta à tona. É interessante, foi marcante. Não, a sua resposta foi terrível. Porque eu anotei aqui, estava revendo. Não, terrível não foi assim... Não, terrível, que eu digo assim, vamos aguda. Dizer, ele deu um assim, sorriso sedutor. Aliás, ele estava o tempo todo passando a mão no Não, mas cabelo. ele é uma ótima pessoa. Ele ali claro, teve um derrape, aquela derrapagem machista, que é natural de muita gente. Mas então cabe à mulher se interessar a ela também, botar o cara falar, ó, não é por aí. Você não foi grossa, né? Você foi certeira, você pôs aí no lugar. Eu gastaria uma grana para te deixar feliz. Você disse, você está brincando? Eu não preciso de dinheiro de homem nenhum. Você está brincando comigo? Eu tenho dinheiro suficiente. E ele ficou assustado. E você diz assim, eu tenho uma carreira profissional. Eu acho que é uma... Assim, a vida da gente coloca a gente o tempo inteiro em provas, né? O tempo inteiro você lida com provas. Então, você tem que... Você quer o quê? Você quer... Não é uma questão de vencer as provas, porque eu não estou ali numa competição de querer vencer dele. Não é essa a minha ideia. Não é isso. Né? Inclusive, depois, acabou tudo bem, ele me pediu desculpa. Não, depois disso, a entrevista foi tudo... Quer dizer que ele te pediu desculpa? Não, mas ele então, foi tranquilo. Ele percebeu, e ele foi muito... por isso que eu te falo que é uma boa pessoa, porque ele foi super gentil depois, entendeu? Ali derrapou, sabe? As pessoas derrapam. E aí... mas assim, você tem que se impor e impor respeito. E eu impus respeito desde muito cedo na minha vida, com pessoas muito conhecidas, muito famosas, em situações assim, muito que nem vieram à tona, por exemplo. Mas eu tive uma vez um jornalista famosésimo, entendeu? Daqueles tipo top, que foi fazer comigo as páginas amarelas da revista Veja. E assim que ele começou a entrevista, eu desliguei o gravador, falei, olha, eu não vou dar essa entrevista, eu vou botar você para... vou pedir para você ir embora. Nossa. E ele ficou... Ele só gritava assim, falava, mas como? Eu sou fulano, isso é páginas amarelas da Veja. E ele veio do Rio, né? Tinha vindo do Rio. E eu falei, sinto muito, eu não vou fazer. Então, por quê? Porque a entrevista que ele queria que eu desse não era a entrevista que eu ia dar. Então, quando existe um confronto, você tem que se posicionar. Não é brigar, não é dar murro em ponta de faca. Você não vai mudar as pessoas, sabe? Você não vai conseguir. Se o cara é mega machista e quer fofoca de bastidor de TV Globo para saber quem come quem, que você não é essa pessoa de fazer isso,
ele tem que ser colocado para fora. Claro. Falar, eu não vou lhe dar essa entrevista. Eu não faço isso por confronto, não faço isso por causa do outro. Eu faço isso por causa de mim mesma. Eu faço isso para ter uma sensação minha de que eu tenho uma coerência interior, de que eu penso isso, de que eu tenho uma posição no mundo e que essa posição precisa ser protegida por mim, entendeu? E respeitada por quem está. E respeitada porque o respeito é uma forma de proteção, né? Pois é. Você nasceu no Rio de Janeiro, né? Nasci no Rio. Mas foi criado em São Paulo. Foi criada em São Paulo. O seu pai era italiano? É italiano? E sua mãe austríaca. Uhum. Quer dizer que é dessa fusão que vem Bruna. E tem mais coisas ali De outros lugares? De outros lugares. De onde, por exemplo? Minha mãe é de Istambul. Tem muita coisa. Família é muito complexa, assim. Você é uma turquinha também, né? Também. Turquinha. Tem de tudo. Eu posso me identificar com qualquer raça e pessoa e cor. Qualquer uma eu tô ali. E hoje você mora no Brasil e também nos Estados Unidos, né? Los Angeles. Um pouquinho, Fica aqui, em São Paulo, e fica lá. Menos lá do que eu ficava. Tá difícil agora, né, Bruna? Tá complexo. O mundo tá muito complicado. Você nunca vi você também. Gozado, eu nunca vi você nem frequentando as fofocas, né, de futricas de jornal, de revistas e tal. Sempre teve a margem disso, né? Como também muito preservada, poupada nas cobranças políticas. Como é que é isso? Como é que você escapa disso tudo? Do lado pessoal e do lado Eu acho, Chico, público. eu acho que a gente tem na vida escolhas o tempo inteiro. Cada fração de segundo é uma escolha. Mas eu acho que você vem com uma posição que vem de uma escala de valores que provavelmente vem da família, né? De onde vieram da sua esses valores criação. que Eu tenho certeza que veio dos meus pais, sabe? Meu pai assim, ele era muito claro e de dar muita liberdade, porque é interessante, a escala de valores não é impositiva. Essa impositiva não funciona. Essa impositiva faz com que você vá contra aquilo. Pelo contrário, você não quer, você acaba se tornando o oposto. A escala de valores legal, ela é zero impositiva, ela é libertária. Ela dá para você a liberdade de escolha, de pensamento, mas ela cria para você uma lógica e uma sensatez e uma lucidez de pensamento que vai te dirigir, te guiar a vida inteira. Então, se eu não tenho certeza de uma coisa, eu vou ter certeza porque eu vou consultar essa minha escala de valores. Então, assim, eu tenho muitas décadas de vida e trabalho. Eu nunca me posicionei, nunca. Isso é uma coisa muito clara, isso que constrói uma pessoa. Eu nunca me posicionei do lado errado. Eu nunca olho para o meu passado e digo, caramba, olha o que eu achei, olha o que eu falei ali, olha o que eu achei ali, olha o que eu pensei, olha o que eu defendi. Nunca. E você pode imaginar que numa carreira como a minha, teve infinitas ofertas, infinitas consultas, assim, tentações, não para mim, mas para as pessoas, de me levar para alguma coisa, de eu afirmar alguma coisa, delas quererem... Te instrumentalizar. Exatamente. Mas a escala de valores tem todas as respostas imediatas. Então você não cria em você a dúvida. Você entende? Você não fala assim, será que eu vou apoiar esse cara da ditadura? Você não tem essa dúvida. Você não tem a dúvida é muito clara a posição do vilão, sempre é. Por mais nuances que, como autora,
como escritora, como roteirista, eu tenho que ter da vida humana, eu tenho que ter, eu não posso ver branco e preto, você tem que ver todas as nuances, você tem que inclusive justificar e compreender o vilão para poder escrever sobre ele, mas isso não quer dizer que eu me torne uma aliada de um. Pois é, é muito confortante, reconfortante você olhar e falar assim, eu não estive do lado errado da história. Nunca, nunca. E olha, milhões de ofertas, né? Milhões de ofertas. Isso é muito legal. Isso dá para você uma coerência, dá para você um poder. Eu acho que o poder é isso. Pois é, e a gente está num momento tão complexo, né? De uma ameaça, né, do radicalismo, do fanatismo, principalmente da extrema-direita no mundo, né? Nos Estados Unidos, onde você não tem ido, aliás, você me disse aqui que depois que o Trump assumiu, você não voltou lá ainda. Né? Não, mas eu acho que, sempre acreditei que a história é uma coisa cíclica e que a gente, nessa espiral, a gente volta aos mesmos pontos. Mas também acredito que essa volta é uma espiral ascendente. A gente volta com alguma pequena melhora e outra pequena melhora e outra pequena. A gente está passando, a gente o tempo inteiro tem ameaças gritantes, sabe? Seja desmatamento, a posição climática, seja a perda de liberdade, a censura a livros. O tempo inteiro você está nessa linha tênue do terror te invadir. Porém, hoje você dá nomes, hoje você... Eu acredito que junto com essa ameaça vem uma solidariedade. A gente sabe disso. A gente passou momentos de extraordinária solidariedade diante de um confronto real e grandioso. Claro, hoje está... né? E hoje está mais claro quem acredita em quem, né? Então, fica claro, é melhor lutar com a luz acesa. É melhor que as coisas fiquem às claras. Mas é bom que a justiça triunfe, né? Claro. É bom que a justiça triunfe, mas a justiça, ela é assim, sabe, infelizmente, ela não é uma linha clara. Ela não é. Porque ela é humana, é imperfeita. Poderia, mas a gente luta por ela. Mas então, você é de uma família de muitos irmãos ou você é filha única? Não, só tenho um irmão. Eu fui praticamente filha única porque meu irmão é 10 anos mais velho, então, assim, na minha adolescência ele já tinha casado, mas meu irmão sempre foi, assim, meu ídolo também, sabe? Um super artista, um cara muito talentoso, se formou, foi arquiteto, pinta, desenha maravilhosamente, música. Então, sempre teve assim, esse ambiente artístico muito forte na minha casa, sabe? Eu tive fonte ali para me alimentar, entendeu? E você, pequenininha, falava assim, eu vou ser o quê? Escritora? Eu vou ser poeta? Eu vou ser o quê? Olha, apesar de você já ser modelo desde muito nova. Mas eu nunca achei modelo. Eu me lembro, outro dia caiu na minha mão também pela internet uma reportagem que eu fiz na época de modelo, na revista Manchete, porque eu já era uma modelo muito famosa, muito conhecida, a modelo mais bem paga, então saía 1000 matérias, 1000 capas e não sei o quê. E saiu uma frase minha falando assim, olha, esse negócio de ser modelo é só uma pequena fase da minha vida. Então, isso vai ser passageiro, né? Vai ser passageiro, porque não Vou ganhar uma graninha fazendo isso, não mas eu quero era fazer outra coisa. minha ambição, eu ia ser uma modelo, não era minha ambição, né? Pelo contrário, eu queria quase me esconder, sabe? Tinha Sua ambição qual era? Escrever com certeza era, porque eu comecei a escrever muito cedo. E o meu retorno foi muito claro, entendeu? Muito imediato. Cada vez eu tinha o meu pequeno público. E o meu pequeno público era interessante. E eu tinha, assim, algumas vantagens, entendeu? Na escola, por exemplo, eu fazia coisas para as minhas amigas, para os colegas, ganhava lanche, os professores me mandavam
ler o que eu tinha escrito numa outra escola, então eu tinha um dia livre, aí eu era perdoada por ir mal em matemática, então eu entendi o poder da minha... Falar assim, isso aí é bom para mim, isso aí é legal, eu tenho essa, vamos dizer assim, essa facilidade, né, para uma coisa, mas ela repercute, entendeu? Mas, na verdade, eu nunca fiz, se eu te falar com a maior honestidade, eu nunca na minha vida eu escrevi pensando que aquilo ia ser alguma coisa. Até hoje eu não escrevo. Até hoje eu não escrevo assim. Até hoje eu não escrevo assim. Seu primeiro livro foi um livro de poesias, né? Foi um livro de poesia. Também, para mim, assim, o mundo se abriu com aquele livro. E eu falei, como assim? Eu levei um susto. Foi um susto, porque, primeiro, eu era... Aquelas poesias que vocês guardavam na caixa e um dia você tirou todas e falou, agora vai virar livro. Na verdade, um jornalista... É tudo gente sempre me puxando para algum lugar. Que eu acho que são anjos, né? Que aparecem. Um jornalista viu um trecho, uma poesia que saiu numa reportagem, porque eu dava muita entrevista, sempre dei muita entrevista. Então, e eu falava sempre de poesia, sempre falava de literatura, em todas. E aí o cara falou, bora, me manda isso, entrou em contato, vamos publicar, mineiro, esses mineiros, viu? Vamos publicar... É porque a gente sabe procurar mineiro, não, mas sabe é que Minas, né? sabe? Mexer nas mas minas é que de Minas ouro. teve um momento que Minas, até hoje é excelente, mas era assim o centro da literatura, né? Todo mundo em Minas escrevia um livro, era uma loucura, quase está igual hoje, mas enfim, não tinha, era muito mineiro escrevendo. E aí ele mandou para fora do Brasil. E eu publiquei antes fora do Brasil do que publiquei no Brasil. Em português, não? Não. Não, em inglês, numa universidade em Nova York. Que chique. E em espanhol, né, na Guatemala, em toda a América Latina inteira. E América Central, poesia. Em América Central, agora, o mais legal, assim, eu recebi o pagamento, coisa assim jamais esperada. Eu recebi, na época, um cheque de $400 para uma garotinha. Se eu não precisasse tanto do dinheiro... Era uma grana, hein? Se eu não precisasse tanto do dinheiro, eu teria deixado para, entendeu? Para a posteridade esse cheque. Mas, então eu falei, meu Deus, isso é... dar dinheiro. Não, e aí publiquei no Brasil. E aí, mas antes disso, era louca pelo Chico Buarque. Você já era atriz? Não, não era atriz, nem sonhava ser atriz. Chico Buarque, que era o meu ídolo absoluto, sem me conhecer, fez o prefácio. Aí, para mim... Ele fez o prefácio, né? Esse livro eu preciso achá-lo. Aí, para mim, isso significou, assim, a glória. Para mim, não precisava ter mais nada do que isso. Estava muito bem pago. Já estava no máximo, não precisava ir além. E aí... Teve Tom Jobim, Ferreira Goulart, Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, Clarice Lispector, Lígia Fagundes Telles, Nélida Pinhon, todo mundo em cima do meu livro. E eram pessoas assim, para mim, eram gigantes, era gente que eu lia. Eu nunca, jamais na vida podia imaginar que isso ia ser alguma coisa. E aí, então, assim... Enfim. Eu vi uma história que você estava lançando esse primeiro livro, não sei se aqui ou no Rio Grande do Sul, quando você olhou na fila de autógrafo, viu um cara atrás e falou, meu Deus, era o Mário Quintana. E estava na fila para pegar um autógrafo. Estava na fila para pegar. E eu era muito leitora dele, mas também teve essa qualidade, que eu era muito leitora dessas pessoas. Rubem Fonseca, eu sabia quase os livros de cor. Então, quando eu conheci, eu fiquei amicíssima dele pro resto da vida. Mário Quintana, quando eu conheci... Quando ele chegou na fila, que chegou... Não, eu não deixei ele chegar na fila, mandei buscar. Falei, sai, chama ele aqui. Aí ele veio e a gente ficou muito, muito, muito amigo. E era uma diferença de idade, assim, ele tinha 70, sei lá, uma diferença brutal. Eu nunca sei a idade de ninguém, é uma loucura. E também não me preocupo em saber. E aí, mas eu nunca achei, eu não tenho essa coisa, nunca tive, pra você ver, eu era garota, né?
E eu não tinha essa ideia de tô na final da adolescência, eu nunca achei que ele fosse um velho, entendeu? Eu achei que ele era uma pessoa maravilhosa que eu queria conhecer e pronto. Então, o que acontecia? Eu tinha amigos de todas as idades, sempre tive. E ele foi um amigo que a vida inteira a gente se encontrou, a gente se prometeu. Eu não tinha assim, não, ele é muito velho, não vou conversar com ele. Pelo contrário, eu queria ouvir, eu queria saber mais, eu era muito, assim, devota. Que chique, você saber que aquela pessoa que é tão importante no seu universo literário te conhece, te recebe, fala com você não pode perder isso. Não pode perder. E aí eu falei, olha, eu quero encontrar você uma vez por ano, eu morava em São Paulo, ele em Porto Alegre. E todos os anos, eu até tenho uma entrevista a ele declarando isso na Globo. Ele diz assim, todos os anos ela veio para Porto Alegre, a gente se encontrou, sem exceção. Só não veio quando ela estava grávida. Foi o único ano que eu não fui. Então, eu mantive, isso é muito legal, sabe? Porque você não tem aquele arrependimento depois, de falar, puxa, por que eu não conversei mais com ele? Eu conversei o que eu podia com ele, o que a vida me permitiu, sabe assim? Ele escreveu alguma vez sobre isso, não? Ele falou muito, escreveu muito, a gente trocava cartas. Já fizeram poesia para você? Devem ter feito. Música? Sim. Chico nunca fez uma música? Acho que não. Acho que não. Eu acho que se você propor, acaba achando, sem nome. Né? Muito, muito interessante. E você lia quem quando você era... Eu lia muito. Era ligada assim no futuro? Todos, eu lia tudo que você pode imaginar. Eu era uma leitora assim, tinha um autor voraz. Que você gostava? Eu tinha assim, desde James Baldwin, Júlio Cortázar, Tolstói, Dostoiévski. Eu era uma leitora. Isso, Chico, foi o que me posicionou de verdade. Porque quando eu conheci os intelectuais, eu tinha lido tanto quanto qualquer um deles. Quando eu conheci os jornalistas, eu sabia, assim, não tinha um livro, uma citação, alguma coisa que eu não conhecesse. E isso posiciona você na vida, você entende? Então eu falo muito para as pessoas, eu faço, assim, conversa com palestra e tal, eu falo muito assim, o conhecimento, se é isso que te interessa, né? Se o conhecimento é uma coisa que te interessa, você tem que ser... Pois só o conhecimento liberta, isso aí. Se o conhecimento é uma coisa que te interessa, e se você busca justamente essa liberdade, né, vai nele porque ele vai te dar a base para tudo. Você nunca vai se sentir uma pessoa constrangida ou insegura porque a curiosidade te moveu e você foi buscar aquele conhecimento e você tem profundamente aquela base cultural. Essa base cultural me abriu muito mais porta e me deu muito mais posicionamento do que a beleza. Porque a liberdade é uma coisa que não tem fim, né? E o conhecimento também não. Quanto mais você conhece, mais você quer conhecer. Pelo contrário. E quanto mais você conhece, mais livre você se torna. Exatamente. Quando eu fui na Roda... Mesmo em tempos de opressão. Eu fui naquele programa Roda Viva e me perguntaram assim, mas você faz tanta coisa tão diferente, você faz... o que você coloca numa ficha de hotel? E eu falei assim, eu coloco estudante, porque eu me sinto uma pessoa... Milton, né? Bituca, coração de estudante. Aquele coração que faz você ir nas coisas, faz você buscar, faz você querer saber. E hoje é uma maravilha, porque... Se saber da vida. Você pesquisa, a pesquisa é muito fácil. O acesso hoje melhorou uma barbaridade, maravilhosamente bem. Então eu não perco tempo. Quando você fala assim, você não é na fofoca, eu não perco tempo com fofoca, eu não faço fofoca de ninguém, eu não sei de nada. Como se defender disso, Bruna? Porque eu não os paparazzi, não, todo mas mundo tudo você precisa coadjuvar na vida. Não tem cena, sabe? Você deixa um monólogo, você entendeu? Se você está ali, se a pessoa vem, se me conta uma fofoca, daí passa 2 minutos eu já esqueci. Então, por quê? Porque
minha mente está em outro canal, você entende? Eu não tô... Você é casada com outra figura artística exposta, né? Como o Richelli, e vocês dois são... Não, e ele, eu tive a sorte, isso foi uma sorte, né? Sorte. Quase 50 anos de casado. Sorte. E de encontrar um cara como ele, que é um leitor tão ávido quanto eu, hoje até mais do que eu, brinco, eu falo assim, porque eu fico escrevendo, então ele tem mais, mas assim, ele, quando a gente se juntou, assim, a gente tinha os mesmos livros, sabe, um monte de livro repetido, então assim, essa busca, essa curiosidade, eu digo, nunca permanece e é muito legal. Nunca vi ninguém vasculhando nem a sua vida, nem a vida dele. Você sempre teve a margem, na parte disso, você e ele, né? Sempre. É outro canal, né? Agora, há uma Bruna que o pessoal da minha geração conheceu talvez mais, porque foi no tempo da TV Manchete, né? O Gente de Expressão. Foi TV Manchete aqui. Né? Foi Manchete, depois foi Bandeirantes. Foi Bandeirantes. A Bruna tinha um programa de entrevistas. Quantas entrevistas você fez, você sabe? Durante 10 anos. Mais de 1000. Uma loucura, nem sei. Não sou boa de número, você percebeu, né? Não sou boa. Ela fez um programa chamado Gente de Expressão, não é? Porque da atriz a gente conhece muito, da escritora um pouco menos, e dos programas só quem viveu a época, né? Agora, para essa entrevista que eu ia fazer aqui, eu resolvi rever alguns programas, que eu tinha assistido alguns na época, e um dia desse, já tem uns meses, eu estava viajando e botei para ficar ouvindo você com o Tom Jobim. Uma entrevista fantástica, né? Na casa dele, Bom, ele é como eu te falei, ele é um dos maiores artistas, músicos, poetas do planeta de todos os tempos. Esse é o Tom Jobim. O que eu descobri, revendo você principalmente, porque na época a gente via, né? Mas revendo, é que você é uma grande entrevistadora, você é uma grande jornalista. Você se formou em jornalismo, né? Mas nunca exerci. Mas exerceu? Exerci, é verdade. É jornalismo puro, na veia, na entrevista. Jornalista é isso, é fazer pergunta, né? Você lembra de algumas entrevistas dessas que você fez, assim, essa me marcou muito? Olha, cada uma marca de um jeito, né? Porque mas alguém que você chegou e falou, nossa, eu estou entrevistando essa pessoa, que entrevista forte. Quando chega no final, às vezes acontece comigo, eu falo assim, nossa, foi muito bom isso. Teve tanta coisa, tanta intimidade, assim, exposta. E teve um negócio também, que você falou de ser uma boa jornalista. Eu nunca quis pegar uma cilada de ninguém. Eu vou te dar um exemplo. Muitas vezes o cara fazia era gravado o programa, fazia uma declaração ali sabe, naquela coisa de estamos conversando nós dois, e saía alguma coisa assim muito, muito íntima e que daria, no dia seguinte seria manchete de todos os canais de TV, de todos os jornais e tal. Acabava a entrevista, o cara falava assim para mim, puxa, por favor, não coloca isso. Eu falava, pode confiar em mim. Mas teve uma que você... Eu nunca deixei de colocar. Mas teve uma que foi colocada, eu não sei se você deixou, mas colocada. Você entrevistava, eu quero até dizer para você que está em casa aí, né, não agora, porque você vai perder essa entrevista, mas depois você põe aí Gente de Expressão. Está no YouTube, no meu canal. Você vai ver o tanto de entrevista legal com ele. Entra no meu canal do YouTube, nas minhas redes sociais, tem tudo. Eu estava revendo uma delas com um jovem, ambicioso empresário chamado Donald Trump. Você entrevistando o Trump, né? E no meio da entrevista, acho que tem um pequeno intervalo ali, ele vira para a produção e fala assim, mas ela é casada? Aí você falou assim... Happily married. Muito feliz no casamento. E ele ficou assustado. Né? E isso acabou saindo, se você procurar aí, Bruno Lombardi e Donald Trump, muito antes dele ser
Não, até ele nem pensava, ele dizia que nem pensava em ser presidente. Ele disse interessante que na entrevista. bota a culpa em você, fala que você que deu a ideia. Você perguntou para ele, você não quer ser político? Ele, não. Não, mas não fui eu, gente, juro por Deus. Não, você não tem essa culpa, não, pelo amor de Deus. Depois você podia ser até presidente da República. Ele falou assim, de jeito nenhum, eu não penso nisso. Eu já devia pensar desde criança, né? Provavelmente. E eu separei alguns trechos aqui, não vai passar, aí depois você assista, que eu acho muito legal, né? E aí mostra muito do que a gente está vendo hoje. Em determinado momento da entrevista, você fala sobre amores, né? Você pergunta se ele traía, se ele era ciumento. Você partiu muito para essa coisa, porque ele era meio galã, assim, né? Aí você perguntou assim, você é vingativo? E o Trump responde, completamente, fortemente, se alguém me magoa, eu me vingo. E você perguntou, faz o quê? Ele fala, eu faço o que eu puder. Acredito no olho por olho, creio na pena de morte. A vingança é algo ótimo, você disse. Você já agiu assim? Ele fala, toda a minha vida é baseada em vingança, diz Donald Trump. Acredito na luta contra quem luta contra mim e luto com força. Isso explica muito, né? Isso explica muito. Mas ele era, naquela época, um grande empresário de cassinos, hotéis, né? Ele não era político ainda, né? Mas a ideia da vingança, né, que é uma ideia estúpida, né? É uma ideia estúpida, aquela coisa da lei dizer assim, olha, com essa vingança acabaremos todos cegos, né? Olho por olho, acabaremos todos cegos. Então, eu acredito que não é por aí. Eu não acredito na vingança como sistema. Eu acho a vingança um dos maiores perigos que pode acontecer no mundo. Ele está deixando muita gente cega nos Estados Unidos, hein? Muita gente cega no mundo inteiro. Olha o que está acontecendo em todos os lugares, entendeu? Como é que te toca isso, Bruna? Muito. Isso por exemplo, me Gaza. Toca profundamente. Gaza, toca... calculam 20 mil crianças assassinadas. Assim, como é que... a gente, assim, o que mais é uma dor permanente que eu acho que cada um de nós carrega. E se você tem uma noção de história, né, você vê que a história da humanidade é feita disso. Ela é feita de destruição e depois um retorno a uma certa normalidade e depois, mais uma vez, a barbárie, né? O barbarismo, assim, essa violência desmedida pelo poder, pelo ego, ela existiu desde os primórdios, do começo dos tempos. Para pegar mais recente. Mas era para o homem ter evoluído. Mas o homem desevolui, entendeu? E eu acho que essa mentalidade, justamente aquilo que hoje a gente faz com a Rede Felicidade, cada um de nós com o seu trabalho, é tentar conscientizar as pessoas. Porque, o que é a Rede Felicidade? Olha, a Rede Felicidade é uma plataforma e é todo um trabalho que envolve desde palestras e jornadas de conhecimento, eventos presenciais, até eventos online, uma série de coisas. Mas como as pessoas acessam a Rede Felicidade? Ela é aberta para qualquer pessoa, assim, ela não é paga, não é nada. Mas é onde? No YouTube? Não, ela é dentro da internet, é só digitar Rede Felicidade e você entra. .com.br. Exato. E aí, o lance é você poder compreender que, porque muitas pessoas entram nessa ida, nessa busca, porque os exemplos que existem no mundo são aqueles. Então, as pessoas ficam assim meio... Se não está com alguma ideia de si mesmo, não vem com uma escala de valores pronta, você se perde, você vai ou para o crime, ou você vai para cá. As pessoas vão buscando onde pode se segurar, entendeu? E que isso, obviamente, produz seres humanos muito... que influenciam muito esse estado de coisas. Pois é, já não sei quem foi que disse isso, acho que foi um inglês.
né? Quem não conhece a história está condenado a repeti-la. Não, A gente claro. viu recente, que eu falo, há 80 anos, né? O resultado trágico, terrível do nazismo e do fascismo. E, no entanto... E você acha aquilo ali, você vê aqueles filmes sobre campos de concentração, Você você não fala assim, aprende... nunca mais. E você abre hoje E o você jornal, fala, ou a internet, e está Gaza. E você fala assim, mas será que o ser humano não aprendeu nada? Né? Aprende ou não? Você acha que... Eu acho que aprende, mas, como eu te falei, é cíclica, né? Então, volta ao mesmo ponto, tem uma coisa maior, tem uma evolução pequena. Mas você acredita que a resultante disso, final, né, isso está evoluindo? Você acha que a gente está... Eu acho que está evoluindo, porque o caminho da destruição ele é muito alarmante. Né? Você veja, nós estamos nesse momento vivendo um perigo de desmatamento surreal. E todo mundo sabe que esse desmatamento gera essas crises climáticas e a proporção disso hoje em dia, né, da destruição desses biomas, da destruição do que está acontecendo no planeta, é uma questão da sobrevivência da espécie. Mas desmatamento você associa, você liga esse desmatamento à concentração de riqueza, do dinheiro, da renda, do poder. Mas tudo está ligado a poder e ganância, tudo, sempre, né? O poder pelo poder, o poder, dinheiro, ganância, mas capital, né? É a mesma chave, sabe? Mas tem que ter um pouco de loucura. Porém, porque você pode conceber dinheiro, ou enfim, trabalhar num sistema onde o dinheiro, você chega a você o dinheiro, sem esse tipo de destruição, sem essa barbárie, sem essa ignorância brutal do ser humano, com certeza. Né? Você pode ter um sistema de uma boa distribuição de renda, de um concentrado, é uma boa administração, no fundo, né? Mas eu acho que o grande ponto é quando o ser humano chega num tal nível de loucura que já não é que ele não se importa mais com o planeta que ele está deixando para os seus filhos ou netos. Ele não acredita, ele não se importa mais com a sobrevivência da raça humana. Ele não acredita na crise climática, não acredita. Trump não acredita, né? Mas não acreditar... Outros não acreditam nem em vacina, em ciência. Nada, né? Mas não acreditar também é uma forma de alienação, né? E de justificar as próprias atitudes, né? Que os faz mais ricos e poderosos, né? Mas você sabe que eu acho que as pessoas que acabam tendo uma vida pior, bem pior, e com o tempo isso aqui se faz, aqui se paga. Eu acredito mesmo nisso, eu vejo, não é que eu acredito, eu vejo, eu acompanho, eu olho e falo assim, olha só, o cara está lutando numa ganância, mas a vida dele é miserável, você entende? Aquela vida assim... Mesmo... Eu fico olhando, às vezes, o homem mais rico do mundo, Elon Musk. Eu olho e falo assim, mas esse cara tem tudo, ele, em termos materiais, tudo. Mas eu falo assim, você acredita que esse cara possa ser feliz de verdade? Não, são escolhas, né? Mas acontece que tem que ter de tudo no mundo. A gente só não quer que o planeta se destrua. É um planeta lindo, né? Agora, aqui o paraíso e o inferno é o que as pessoas fazem aqui mesmo. Sabe? Esse planeta está aí para mostrar isso. Agora, você fala, mas um monte de inocente paga por isso. Essa é a dor, né? Esse é o caminho da dor. Muitas vezes a dor está do seu lado, está no outro e a gente não percebe, né? A falta de empatia é uma das principais características da barbárie, né? Do tempo em que a gente vive, né? No tempo em que a gente vive, com essa consciência toda que já era para estar mais evoluída. Mas é um caminho, é um retrocesso dessa consciência para voltar para a consciência. Mas eu acredito, eu tenho que acreditar, eu tenho que ter uma visão otimista e uma esperança. Você tem uma visão espiritual também? Você muito acredita? Forte, muito forte. Tem uma religião, uma coisa?
eu acho que a espiritualidade ela não necessita especificamente da religião, porque a religião é uma organização feita pelo homem para traduzir a religiosidade e a espiritualidade para as pessoas. Então, ótimo, se você é uma pessoa que foi criada numa religião e precisa daquela religião, maravilha, aquilo é de grande ajuda. Mas você também pode não precisar dessa organização. Você pode ir para um canal de espiritualidade, você pode usar um pouco de cada coisa. Você pode fazer o teu mundo, né? Eu sou um pouco isso. Compadre meu que Elemém reza em muitas religiões, né? Eu estou cutucando aqui com Rosa porque todas se parecem. A religião, a boa religião, elas falam todas a mesma coisa. As igrejas nem sempre. Mas as igrejas são frutos de homens. A mensagem, né, das religiões, e o do triste, cristianismo, do budismo, se for, a o compaixão, triste é você ver pessoas falando de Jesus e agindo completamente o oposto do que Jesus pregou. Então, não tem sequer essa noção dessa contradição brutal, né? Você foi criada numa religião católica, né? Em colégio, né? Não, meu colégio não era católico, não, mas sim, era. Mas eu não fui uma boa católica no sentido que minha família mista, né? Ninguém era muito religioso, nem de frequentar a igreja, nada, mas eu tive meus momentos de buscar a igreja. A sua espiritualidade. Sim, né? Mas eu, por exemplo, aos 9 anos, sei lá, a primeira comunhão, eu comecei, o cara entrou, o padre, né, para dar aula de catequismo para as crianças, aí ele começou a falar da batina, aquela batina preta, o cara falando disso, dos dogmas e tal. E eu comecei a levantar a mão e fazer um monte de pergunta. Menina, não pergunta esse tanto de coisa, não. E ele falou exatamente isso. Você fala assim, olha, ou você acredita ou não acredita, não é para ficar perguntando. Eu falei, como assim não é para ficar perguntando? Você fala uma coisa e eu não tenho dúvidas, eu não vou esclarecer minhas dúvidas numa sala de aula. Não falei com todas essas palavras, mas falei para mim, né? E aí, na próxima aula, ele falou assim, quem for de outra religião pode sair. Ele falou diretamente para mim, né? E eu, falou, pode sair, eu já saí. Ainda bem que ele não me perguntou que outra religião, porque eu não conhecia nenhuma. Você não sabia os nomes? Não sabia nenhum nome de nenhuma religião. Mas eu saltei fora, aproveitei a oportunidade e nunca mais... E nunca fiz primeira comunhão, né? Ah, não fez? Acabou não? Nunca fiz. Depois fiquei amiga de muitos padres, conversei muito, estudei muito. Eu sou uma autodidata de tudo, eu estudo muito. Não, você faz muita coisa. Agora, o mergulho que você deu, né, certamente isso te tocou. No espiritual, através da literatura, foi o Grande Sertão Veredas. Porque o Grande Sertão Veredas, quando você pega para ler numa idade, é uma coisa. Quando você pega em outra idade, é outra coisa. Né? E ali é uma grande questão espiritual, eu imagino, né? O bem e o mal, Deus e o diabo. Tudo, ali tem tudo. Né? No olho do ali demoinho, né? São aqueles livros que tem tudo. Eu já tinha lido. Engraçado que eu já tinha lido várias vezes. Quando você foi virar de Adorim, você já tinha lido? Eu já tinha lido muito antes. Eu tinha lido muito antes. E quando o Avancini me chamou, eu falei assim, mas aquele livro, para mim era assim um livro sagrado, né? E eu fiquei assim muito com medo até. E daí, é difícil, né? É difícil e aí, mas eu não me via assim, daquela maneira, entendeu? Não me via aquela guerreira, aquele guerreiro. Uma mulher, né? Guerreiro, né? E aí eu que tem um arquétipo, né? Tem Joana d'Arc na França, tem Maria Quitéria na Bahia. Né? Mas o Avancini via isso em mim. Ele via em mim, eu não via em mim. E ele via, e uma vez eu estava no sertão com ele. Para mim, assim, o sertão foi entrar num lugar, assim, foi um mergulho total, profundo, viver no sertão durante todo aquele tempo, foi transformadora, mergulhar num país, assim, na profundidade mesmo, na profundidade, a gente fazia os caminhos do próprio Guimarães,
numa época que as pessoas não sabiam nem que existia televisão, um aparelho chamado televisão, naquele lugar. Ou seja, a gente foi no ermo do mundo, de verdade, né? As pessoas que vieram, os figurantes que vieram fazer as batalhas, eles achavam que a gente era jagunço e que estava sendo uma guerra mesmo. Eles não sabiam que era de mentira. Eles achavam que era guerra. E eu, Você assim, passou muito tempo nessa 3 região? meses. Dentro, 3 meses Você lembra dentro que do cidades sertão, você estava? sem ver nada. Pega todo o percurso do Guimarães a gente fez. Então, aquele lugar, assim, o cara do meu lado, o jagunço, fazia xixi do meu lado. E eu falei, Avancini, pelo amor de Deus. Ele falou assim, melhor prova de que você está ótima, porque ele não sabe que você é mulher. Tudo para ele era uma prova, tudo para ele confirmava a posição dele. Uma vez, nesse mesmo sertão, eu falei, Avancini, como que você me escolhe para fazer esse papel tão fora do que eu imaginava que eu era, né? E, no entanto, eu estava uma ferocidade ali, uma guerreira e tanto. E ele falou assim para mim, audácia, você tem audácia. E ele repetiu, até botei no meu livro, que eu escrevi um livro que chama Diário do Grande Sertão, que eu escrevi para não enlouquecer, para Escreveu depois ou durante? Durante, era meu diário do dia a dia. E ele falou assim, e ele falou essas palavras, ele falou assim, audácia, audácia e mais audácia. E eu escrevi no livro, falei, o Avancini me escolheu por isso, mas eu não me via assim. E você gravava os episódios e tudo, relendo o livro do Sim, o Guimarães livro Rosa? estava... Você lia para preparar a próxima Total. Eu gravação? estava mergulhada de uma maneira que eu não lembrava de mim mais. Mexeu com você? Profundamente. Mudou muita coisa em você? Mudou muita coisa. Porque o sertão está em toda parte, mas sobretudo dentro está da dentro da gente, né? Não sai, nunca sai. Jamais sai. E jamais a gente consegue conhecer. Não, né? tanto que eu tenho uma coisa mineira dentro de mim, quando eu brinco de Minas, né? Eu tenho até um poema no Clímax, no livro Clímax, que chama Minas Gerais. Quando eu entro em Minas Gerais, quando eu entro naquele lugar, aquele lugar é poderoso. Ei, Minas, é hora de partir, poderoso. Vou-me embora para bem longe. Né? Itadori Caymmi, acho que Doris, não sei se Paulo César, você conhece essa música, né? Desenredo, que é uma coisa absurda de bonita, que fala muito desse espírito, né? É, muito forte. Esse espírito de Minas. Não, ali deu uma mágica no mundo que... Foi o trabalho que você mais gostou de fazer? Não posso dizer isso, porque eu gosto de tudo que eu fiz, de verdade. Quando eu não gostava, eu não fazia. Mas foi dos mais importantes? Foi dos mais loucos, isso sem dúvida nenhuma. Dos mais alucinados. Né? Bem doido mesmo. Mas é uma viagem profunda, né? Muito Agora, profunda. você acaba... Uma oportunidade, é um prêmio para uma atriz fazer uma viagem tão profunda. Você acaba de lançar aqui, ó, relançar, né? Filmes Proibidos, Bruna Lombardi. Né? Mostra a capa bonitinha. Aqui, ó. O que é esse livro, Filmes Proibidos? Filmes Proibidos é uma história que é interessante porque também foi uma coisa que veio dos internautas. Eu devo muito à internet, porque os internautas começaram a mandar frases desse livro. Esse livro saiu nos anos 90. E tinha frases e frases, e toda hora nas minhas redes sociais tinha comentários com frases. E eu falei assim, poxa, e as pessoas falando, nossa, me identifico tanto nesse livro e tal. E eu falei, bom, daí foi um pulo, né, para a reedição. A Record reeditou, e é um livro que é uma história de amor. E o mais legal, para minha surpresa, é que o livro fica profundamente atual. Isso para mim é uma... Foi de quando esse livro? 90. 90, 30 anos, 35. E ele super atual, e é uma história de uma mulher que se apaixona. E eu escrevi uns textos de introdução, escrevi um texto que diz quando as coisas ainda não tinham nome, porque hoje você nomearia tudo isso, né?
como chama isso, como chama aquilo, mas naquele momento não. Mas naquele momento ela se apaixona loucamente, ela embarca nessa paixão e vai se jogando na vida, e a vida vai preparando 1000 ciladas e ao mesmo tempo coisas engraçadas, personagens que ela conhece e tal. É uma odisseia de uma mulher atrás de uma paixão assim avassaladora e desmedida mesmo, se joga sem rede de proteção. Filmes proibidos, que coisa. Relançado agora. Né? Como diz aqui o Rodrigo Lacerda, é um novo clássico de impressionante atualidade. É verdade. Isso para mim é uma surpresa. Mas... Desses mais de 10 livros que você escreveu, esse é que você gostou mais? Você está relançando? Não, esse é o único romance por enquanto, né? Eu tenho um outro, mas ainda não saiu. Então é diferente, ele tem uma diferença. Mas não tem gostar mais ou menos, eu gosto de tudo. Eu estava revendo programas que você fez, que eu adoro você, repórter, você entrevistadora, né? Falamos aqui de Tom Jobim, Saramago. Saramago, maravilhoso. Ele é Pilar, nossa. Você hoje tem contato com a viúva do Saramago, a Pilar, porque a gente participa de um grupo. Maravilhoso. Um grupo de WhatsApp chamado Literatura e Liberdade. Melhor nome do mundo, né? Literatura e Liberdade, né? E com um grupo, assim, com pelo gente... Afonso Borges, né? Com gente Está você, está a Pilar, Saramago, né? Um mundo de gente ali. Eu falo que eu não dou conta, porque é quase 1000 mensagens por dia, só textos bons, né? Não, todo mundo ali é craque. Juntou uma energia de pessoas generosas, muito inteligentes e muito ativas, muito produtivas, sabe? Que não só têm consciência, mas trazem coisas extraordinárias. Só para ler os livros de cada um, você já fala uau, sabe? Um melhor que o outro. Mia Couto. Maravilhoso. Tá tudo ali no... Todo dia tem alguém lançando um livro. Verdade, né? Tony Bellotto, muda de gente. Eu estou vendo aqui, revendo, vou deixar isso aqui como sugestão para você, os livros da Bruna e as entrevistas que você pode ver no YouTube. Só separei algumas aqui, ó, de gente que já partiu, mas que foi bem barulhenta na época, como Dercy Gonçalves. Nossa, adoro. Clodovil, né? Eu já tinha falado aqui do John Bon Jovi, né, e do Trump, né, mas tem o Tom Jobim, tem o Bituca, o Milton Nascimento. Uma maravilhosa entrevista. Difícil, porque ele não fala muito, né? Mas ele falou, viu? Djavan. Querido amigo. O Gil, o Tom Hanks, Harrison Ford, a Elza Soares. Linda. Que figura forte, espetacular. Né? O Jô Soares, para falar de Elza Soares. Né? Nossa, tem muita gente. A Hebe, a Naibelo, Rita Lee, Bertolucci. Nossa, assim, eu vou lembrando, mas não dá para falar todo mundo. Mas tá tudo na internet, né? Tá fantástico. Tudo lá. Tá, porque era um programa independente, né? A produção nossa. Pois é, alguma TV é a dica, né? O ICL não pode fazer isso, né? A não ser que a gente lute muito para conseguir. Mas devia reeditar isso e passar uma por uma de novo. Mas a internet é muito boa para isso. Eu acho que a gente não precisa da TV. Vai lá e busca, né? Como nós, ICL, não estamos... A internet é democrática. Nós não estamos em nenhum canal de televisão, né? Nós somos ICL. E é ali, é icl.com.br. ICL, Instituto Conhecimento Liberta. Muito bom te receber aqui. Muito bom, querido Obrigado Chico. Demais. Obrigada Coisa a você, linda. mineiro. Mineiro. Pronto, obrigada. Fala, turma. É o seguinte, quer mais uma chance para assistir a nossa aula que fez o maior sucesso de educação financeira? Teve gente que perdeu por diversos motivos, né? Até por ter esquecido, simplesmente, e está querendo assistir. Então a gente vai liberar um link aqui para você poder assistir a aula e aproveitar tudo que ela trouxe de bom para as pessoas que estavam lá. Realmente, é 1 hora para mudar completamente a sua visão sobre o mundo das finanças e dos investimentos. E no final da aula também uma chance de você se juntar a mais de 70 mil pessoas que fazem parte da nossa comunidade, que todos os dias acompanham os mercados e tem toda essa nossa ajuda, esse nosso suporte para reequilibrar
a sua vida financeira, tá bom? Boa aula para vocês. E aí, Chico, vamos incorporar, amigo? Velho, agora. Rapaz, que estampa é essa, rapaz? Gostou? Comprei na loja de CL. Pô, entrar agorinha. Vista a coragem. Leve a luta com você. Camisetas da comunidade mais corajosa do Brasil. Acesse souicl.com.br e garanta já a sua.